Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Este quarto domingo já do mês de agosto, 24 de agosto de 2025. Meu aniversário como cristão, há 51 anos, quem diria 51 anos. Pela primeira vez eu entrei numa igreja. E isso que acabo de falar, entrar numa igreja, tem a ver com os dois versículos que eu escolhi aqui da leitura de Lucas 13, 23 e 24. E disse-lhe Senhor, são poucos os que se salvam? E ele lhe respondeu: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. E eu dou graças a Deus porque há 51 anos eu entrei por essa porta. No momento não sabia, não tinha nem ideia. Mas hoje eu vejo que não fui eu que decidi entrar, é Deus que me levou até isto. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. A porta estreita também nós podemos encontrar em Mateus capítulo 7, os versículos 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontram. A porta estreita leva para a salvação, enquanto aquela larga, aquele caminho espaçoso leva para a perdição. E o Senhor Jesus nos deixa bem claro em João capítulo 10, o versículo 9, quando ele afirma: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. Eu sou a porta, disse o Senhor Jesus. Entrar, sair e achar pastagem. E lá em Atos 4:12, o apóstolo nos afirma que em nenhum outro há salvação. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então, a porta estreita, aquela porta que leva para a salvação, é única e exclusivamente o Senhor Jesus, e não existe outro, não existe nenhum outro nome, nem nenhuma outra opção, não existe nada disso. Mas lá em Lucas, analisando o versículo 24, a primeira palavra do versículo é agonizeste. Agonizeste. Mas isso parece com agonia? O verbo é exatamente esse. De agonia, agonizar, agonizeste. E a tradução aparece como porfiai. Mas porfiar não tem nada a ver. É que as nossas línguas são falhas, não são tão exatas como as línguas em que a Bíblia foi escrita. Agonizeste, o que significa? Essa palavra significa empenhar toda a sua força, toda a sua luta, toda a sua vontade, com um senso de urgência. Todo esse significado está nessa palavrinha, agonizeste.
Porfiai, a tradução. Tá? Insistam, mas insistam ainda falta. Tá? Coloquem todo o seu empenho em entrar pela porta estreita. E se nós tivéssemos noção da eternidade, aí realmente, as pessoas correriam para essa porta estreita. Mas acontece que nós não temos noção. Por isso as culturas mais antigas, e entre elas eu colocaria as culturas que existiram no país onde eu nasci. Nessas culturas se concebe o homem não como andando em direção ao futuro. Elas concebem o homem como andando de costas para o futuro. Por isso, nessa concepção deles, a gente consegue ver o passado. Como ver o passado? Sim, você lembra. Você lembra o passado, mas não tem nenhuma noção do que o futuro está trazendo, porque está detrás de você. Já o nosso conceito moderno, chamado conceito ocidental, nós nos imaginamos caminhando em direção ao futuro, percebem? Olhando para o futuro. E nas culturas antigas eles dizem, não, nós estamos andando de costas para lá. Percebem? É bem diferente. Então, se realmente nós víssemos o que está vindo pela frente, nós não prepararíamos. Exemplos disso nós encontramos lá na época de Noé, na época de Ló, e aqui nós lembramos o que está também em Lucas, 17, assim como foi nos dias de Noé, assim como foi nos dias de Ló, assim também será nos dias em que o Filho do Homem há de se manifestar. E como foi nos dias de Noé e de Ló, as pessoas não estavam nem aí. E é o que está acontecendo. Os únicos poucos que mais ou menos no lusco-fusco, nós não temos nem noção exata, bem clara, mas temos uma ligeira noção do que está vindo pela frente, e nós nos preocupamos e pensamos, mas por que as pessoas não se tocam? Por isso. Porque é como nos dias de Noé e de Ló, as pessoas não estavam nem aí. Não sabiam do dilúvio que estava vindo, não sabiam da chuva de fogo que estava vindo. Isso está acontecendo conosco. Isso está acontecendo até com membros da própria igreja cristã. Pessoas acham, não, está tudo bem, está tudo tranquilo. Se nós tivéssemos noção, a passagem de Salmos que nós temos lido hoje, diante dele vem uma conturbação, um fogo consumidor, uma tormenta. Então, antes que o Senhor volte, o mundo não vai ser uma maravilha, vai ser convulsionado. Vai ser convulsionado. É isso que a palavra nos ensina. E por isso esse esforço, coloquem toda a força de vocês para entrar pela porta estreita, E nós poderíamos levantar a pergunta, e por quê? Por quê? Porque nós estamos lidando contra inimigos poderosos. Nós estamos lidando contra o diabo, que é o nosso inimigo, contra o mundo que está contra nós, e nós estamos lidando contra alguém pior do que os dois juntos, a nossa própria carne. E em Hebreus o apóstolo nos diz, ainda não resististe até o sangue, combatendo contra o pecado.
E geralmente nós, como cristãos, pensamos: o pecado está lá fora. Não, o pecado está dentro de nós. Né? O pecado está dentro de nós. Né? Em Efésios 6:12, o apóstolo nos diz que nosso combate não é contra o carne e o sangue, as outras pessoas, mas sim contra dominadores, seres espirituais deste mundo tenebroso. Né? Na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 9, versículo 27, o apóstolo Paulo escreve o seguinte: antes subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Né? O apóstolo está afirmando que ele luta contra si mesmo, né? Contra a sua própria carne, contra as suas próprias vontades e próprios desejos. Né? É uma disciplina espiritual, a autossujeição. Né? Não é contra o que está ao redor de nós, é contra o que está dentro de nós. É isso que tem que ser sujeito, né? É isso que tem que ser controlado e dominado. Né? Em Romanos, o próprio apóstolo Paulo também nos diz, no capítulo 8 de Romanos, versículos 5 a 8, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Por isso que nossa luta, a principal luta é contra nossa velha natureza, contra nós mesmos. Por isso o apóstolo Paulo diz que ele esmurra o seu próprio corpo, sujeita o seu próprio corpo. Essa disciplina espiritual. O Senhor Jesus também nos diz aí em Lucas, versículo 24, que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Ele não coloca como uma possibilidade, ele está colocando como uma afirmação. Muitos vão procurar entrar e não vão conseguir. Lá em Mateus 7, versículos 21 a 23, está escrito: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome, e em Teu nome não expulsamos demônios, e em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Isso é muito sério para líderes, né? Nós estamos rodeados dessas chamadas igrejas, onde eles afirmam que estão pregando em nome, né, de Jesus, que estão profetizando. Eles afirmam que expulsam demônios em nome de Jesus, e afirmam, né, e é por isso que o povo vai atrás, que eles estão fazendo maravilhas, milagres em nome de Jesus. E o Senhor Jesus disse claramente que não entrarão. Por quê? Porque o Senhor Jesus não os conheceu. O que eles fazem, essas práticas deles, são iniquidade. Afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, é de fato um verdadeiro cristão. Aprenderam coisas, repetem coisas, mas isso não significa que sejam cristãos.
Algo que ilustraria isso, já teve vários incidentes, não só aqui no Brasil, mas em várias partes do mundo, com os papagaios, né? São incidentes até engraçados, né? O papagaio começa a gritar e os vizinhos chamam a polícia porque está tendo alguma coisa terrível. Aí quando a polícia chega, o dono da casa o recebe. Não, é esse aqui. E o papagaio começa a gritar: socorro, socorro, por coisas assim, né? E foi isso que os vizinhos ouviram, né? O que tem a ver? Muitos então vai que são que nem aquele papagaio, repetem, né? Senhor, Senhor, Senhor. Não significa que sejam cristãos, como esses papagaios. Socorro, auxílio, alguma coisa, e as pessoas escutam e pensam que é uma pessoa, e não significa que seja uma pessoa, simplesmente está repetindo coisas. Isso é muito, muito triste. Em Mateus, no capítulo 25, versículos 10 ao 12, nós encontramos a questão das virgens nécias, e a porta se fechou. E elas voltaram e começaram a bater e a bater: abre-nos, abre-nos. E a resposta foi: não sei quem vocês são, não vamos entrar, né? Em Gênesis capítulo 7, versículo 16, que tem a ver Gênesis, pastor, com o que estávamos falando? Tem tudo a ver. Por quê? Porque lá em Gênesis 7, versículo 16, está a afirmação: e Noé e a sua família entrou na arca e Deus fechou a porta. Deus fechou a porta. Não pensemos que Noé foi quem fechou a porta da arca. Não. Ele entrou e quem fechou a porta da arca foi o próprio Deus. E tem alguma outra passagem? Sim, lá em Apocalipse, né? No capítulo 3, no versículo 7, nós encontramos o seguinte: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Por isso que quando a porta se fechar, não é porque os homens a fecharam, ou não é porque os homens vão ter condição de abri-la. É Deus que, uma vez que Ele fecha a porta, está fechada, ninguém mais abre, né? Por isso é urgência. Por isso a urgência. Entrai pela porta estreita enquanto está aberta. Porque não são os homens que vão abri-la nem fechá-la, é o próprio Deus. E quando o próprio Deus fechar essa porta, acabou. A urgência hoje, na sua segunda epístola aos Coríntios, o apóstolo Paulo escreve o seguinte no capítulo 6, no versículo 2: porque diz: ouvite em tempo aceitável e socorrite no dia da salvação. Eis agora o tempo aceitável, eis agora o dia da salvação. Agora é o dia da salvação, né? Agora, no tempo presente, enquanto essa porta ainda está aberta. Lá em Hebreus, né, no capítulo 3, no versículo 15, está escrito: enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação. Enquanto ouvirdes a sua voz. E lá em Apocalipse 3:20, nós temos aquele famoso versículo, né? Famoso versículo, sim, é um versículo que todos os que estão de alguma maneira em contato com a palavra de Deus, nas igrejas, né,
conhecem. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Eu estou batendo, eu estou avisando. Eu estou avisando. A urgência é para hoje. Se hoje você escuta, faça. Hoje a porta ainda está aberta, mas vai chegar o momento em que Deus mesmo vai fechar. Essa porta é estreita. O Senhor Jesus afirmou: muitos procurarão entrar e não vão poder. É algo terrível. Assim como foi de terrível no dia do dilúvio. Noé entrou e o Senhor fechou a porta. E uma vez que o Senhor fechou a porta, ninguém mais entrou. A Bíblia não nos descreve, mas eu tenho certeza que muitos que estavam perto de Noé, que até caçoavam, o velho construindo uma arca, para que uma coisa dessa, uma coisa monstruosa desse tamanho? Com certeza caçoavam dele. E quando viram a água subindo, e quando viram a água subindo e bater na... Vocês sabem a expressão usada no Brasil inteiro. Aí com certeza correram para a arca, mas o Senhor havia fechado, já não havia mais chance. Assim também hoje, e eu quero finalizar essa curta mensagem com Isaías 55, versículo 6 e 7, onde está registrado o seguinte: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Entre pela porta estreita enquanto ainda há tempo. Esse é o apelo que nós encontramos na própria palavra de Deus. Esse é o convite que está feito para o ser humano pecador. Enquanto há chance, pegue essa chance. Muitos que estão ouvindo essa mensagem através do canal do YouTube, esse é o apelo, para que largue os seus pecados e se converta ao Senhor enquanto ainda há tempo. Quero o Senhor Deus conceder o arrependimento a todos os que ouvirem. Amém. Deus, com puro coração, renove em mim o espírito reto, não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me alegria da tua salvação e sustém-me com voluntade Espírito. Amém.